Então, nós estamos, de toda última quinta de cada mês, nós estamos estudando acerca da escatologia. Eu quero aqui fundamentar a igreja sobre esses assuntos que são importantes. Na ministração passada, nós paramos aqui. A ministração passada sobre escatologia foi falando sobre a aliança da terra. E nós encerramos falando sobre os tempos dos gentios. E esse tempo dos gentios está no capítulo 2 de Daniel e no capítulo 7 de Daniel. E vimos algumas coisas sobre esse assunto e vamos continuar mais ainda sobre o tempo dos gentios. E aí, nós paramos aqui e vamos dar continuidade. No capítulo 2 de Daniel, o tempo dos gentios fala sobre o sonho que Nabucodonosor teve de uma estátua. E no capítulo 7 fala de 4 bestas, quatro animais terríveis, que Daniel teve um sonho e visão. Então, é justamente nessas figuras, nesse simbolismo, que está falando sobre esse tempo dos gentios. Para compreender bem esse tempo dos gentios, então eu vou voltar aqui fazer nosso resumo, que é falando sobre o programa do reino. Quem acompanha nossas quintas escatológicas sabe que nós sempre iniciamos falando sobre esse programa do reino. O que nós entendemos e aprendemos sobre o programa do reino? Que o programa do reino é onde gira todo o plano de Deus. Na verdade, o programa do reino é o plano original de Deus. E que programa é esse? É justamente estender o reino dos céus para a terra. E o homem foi a extensão para ligar a terra e o céu. E o pecado do homem fez com que a terra se desligasse dos céus e o reino não pôde mais estar na terra. E aí o homem caiu em desgraça por conta do pecado, se tornou filho do diabo, escravo do pecado, escravo do diabo. E aí Deus, vendo a desgraça que o homem caiu, Deus proveu um plano de salvação, fazendo a promessa acerca de um descendente. E esse descendente é o que vai trazer o reino dos céus de volta para a terra. E aí nós vemos que desde o início, Deus, ele anuncia o fim. E nós usamos uma metodologia de dispensações para poder compreender esse plano de Deus, para trazer de volta o reino. E nós enxergamos essa primeira dispensação, foi a dispensação do reino na terra, e a última dispensação, o reino voltando para a terra, o reino dos céus retornando. E aí Deus foi se revelando, fazendo aqui, deixa eu abrir mais aqui. Aí acontece, terminando essa primeira dispensação, veio uma segunda dispensação, e nessa dispensação Deus fez uma aliança, conhecida como aliança adâmica, nessa segunda dispensação. Essa aliança adâmica é a aliança que trouxe a promessa do descendente, e esse cordeiro aqui, não sei se dá para você ver bem daí, esse cordeiro é o cordeiro que representa esse descendente, que hoje nós sabemos que é Jesus. E aí veio a terceira dispensação, do qual a figura do sacrifício ela é repetida na aliança noética. E depois vem a aliança abraâmica, que é a quarta dispensação. E nessa aliança abraâmica vem a promessa da terra. Então aqui nós temos, com certeza, eu acho que não dá para você ver daí, um mapa da terra que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. Então Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então essa é a terra prometida, a terra de Canaã, hoje conhecida como Palestina. E essa terra, além da promessa da terra que Deus deu a Abraão, veio a promessa da descendência. E nessa terra e nessa descendência vem um rei, iria proceder reis, e um rei específico, que é Jesus, o descendente do trono de Davi. Tudo isso aqui é um resumo do que a gente tem visto, por isso que eu estou sendo bem mais rápido, porque nós estamos só resumindo para pegar o fio da ninhada. Pois então, um resumo geral. Então, essas duas primeiras alianças, a aliança adâmica, a aliança noética, essas duas primeiras alianças após a queda, elas trabalharam para a chegada da quarta aliança. Nessa quarta aliança, Deus fala do sacrifício, pede o sacrifício do único filho de Abraão, que na verdade Deus não queria o filho de Abraão.
Deus queria falar com a humanidade que o único filho dele é que seria dado como substituto de toda a humanidade. E aí vem toda essa questão da terra, que é a terra onde esse descendente da mulher iria nascer. O descendente de Abraão, o descendente de Davi. Aí aqui eu trouxe agora aqui só a quarta dispensação, né, que é fundamentada, baseada nessa aliança abraâmica, que está aqui a terra que Deus prometeu, a descendência de Abraão, e que nessa terra iria vir reis, e esses reis iria vir Davi, e por aí se foi. Aí quando veio a quinta dispensação, essa quinta dispensação veio para desenvolver essa quarta dispensação, que tinha como base a aliança abraâmica. E qual foi o grande desenvolvimento? O povo recebeu a lei da aliança, o povo não tinha uma lei, e recebeu essa lei da aliança justamente por meio de Moisés, por isso que é chamada aliança mosaica. Nessa quinta dispensação, teve a aliança davídica, que foi justamente prometendo a Davi que o trono dele iria permanecer para sempre, e esse descendente dele seria Jesus, que iria ficar toda a eternidade sobre o trono de Davi. E veio o desenvolvimento da aliança da terra. Veja, essa terra foi prometida aqui a Abraão e a sua descendência, na quarta dispensação. Na quinta dispensação, se cumpriu a promessa em partes. Ela não se cumpriu na totalidade, porque quando Josué tomou a terra, o povo não tomou toda a terra de Canaã. Então, eles nunca tiveram a posse total dessa terra de Canaã. E essa promessa vai se cumprir quando? Da terra. Aqui, ó. Na última dispensação, toda a terra de Canaã, de fato, será dada a Abraão e a sua descendência. Tudo que eu estou falando aqui é reprise do que a gente viu até agora. Você está compreendendo até aqui? Sim ou não? Se não, repito tudo de novo. Pronto, está aqui. Então, quinta dispensação. O que acontece? Nessa quarta dispensação, nas dispensações, na segunda dispensação pós a queda, não, a primeira dispensação após a queda, que foi a adâmica, e na aliança adâmica e na aliança noética, o povo era tudo só. O mundo todo era um povo só, uma nação, um povo só, uma língua só, era tudo o mesmo povo. Quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão, esses descendentes de Abraão é o que chama-se de os descendentes de Abraão. Surgiu esse povo separado por Deus, os descendentes de Abraão. Resumindo, que hoje é o que nós chamamos de judeus. Então, quando falamos de judeus, estamos generalizando toda a descendência de Abraão, para fazer essa divisão de israelita, hebreu. Então, o judeu aqui representando toda a descendência de Abraão. Então, nessa quarta dispensação, antes dela, o mundo era um povo só. Com a aliança abraâmica veio essa divisão. Os descendentes de Abraão e os não descendentes de Abraão. Aos descendentes de Abraão é o que nós podemos simbolizar aqui, resumindo, como o povo judeu. E esse outro que não é a descendência de Abraão é o que chamamos de gentios. Você está compreendendo? Agora preste atenção nisso, pelo amor de Deus. Preste atenção nisso que eu vou falar. Nessa quarta dispensação surgiu esses dois povos. Passou a existir dois povos. Então, as profecias bíblicas, elas existem para dois tipos de povos. Então, existem particularidades na Bíblia, principalmente de profecias acerca do que há de vir, que ela é específica para os gentios. E existem profecias que são específicas para o povo judeu. Você está compreendendo? Aí depois surgiu um terceiro povo, mais na frente, nós vamos ver isso mais na frente, surgiu um terceiro povo. E a Bíblia passou a falar, a ter profecias, para três tipos de povos: judeus, gentios e a igreja. Mas até aqui o momento, onde a gente está falando aqui, só existiam dois povos. Não havia ainda um terceiro povo. Você está compreendendo isso? Então presta atenção, para quando você lê a Bíblia,
Bíblia, principalmente profecias acerca do que há de vir, precisa compreender para qual povo está escrito. Eu preciso saber se essa profecia que eu estou lendo está falando para judeus, para gentios ou para a igreja. Se for para judeus, gente, não está falando comigo nem com você. Se for para gentios, não está falando nem comigo e nem com você. Se for para a igreja, aí sim está falando conosco. Só que as pessoas, toda profecia que vê, tudo que está escrito, pensa, está falando com a gente. Será? Tem que observar. Por exemplo, existe uma parte na Bíblia que Jesus falou, quando este evangelho for pregado a toda criatura, então aí virá o fim. Aí as pessoas já generalizam esse fim. Que fim é esse? De que fim ele está falando? Fim do mundo? Será? O fim do tempo dos gentios? O fim do tempo dos judeus? Qual fim é esse? Vocês estão aqui? Eu não vou dizer qual é. A gente vai ver isso lá na frente, beleza? Só que ao ler tem que entender com qual povo o contexto está falando. Ah, como é que eu sei com qual povo está falando? Abrindo o contexto para saber diretamente para qual povo um versículo está escrito. Então, muito cuidado acerca de profecias, quando fala do fim. Só falar em fim, as pessoas pensam que já está falando do fim do mundo. Pode ser do fim do mundo, mas pode não ser. Pode ser do tempo dos gentios ou pode ser do tempo dos judeus. Porque existe um tempo chamado tempo dos gentios e existe um tempo chamado tempo dos judeus. E ambos têm um início e têm um fim. Então, existe fim do tempo dos gentios, fim do tempo dos judeus. Quando Jesus disse, quando este evangelho for pregado a toda a criatura, virá o fim, aí nós temos que perguntar o texto, fim do quê? E abrir o contexto para saber de qual fim é que ele está falando. Você está compreendendo isso? Pois vamos lá então, para não criar confusão. Então, nessa quarta dispensação, passou a existir 2 povos, e um povo foi separado, que é o povo judeu, e esse povo, que são os descendentes de Abraão, foram separados para ficar nessa terra, e nessa terra receber o descendente da mulher. Agora eu posso prosseguir. Então, entenda. Quando o povo aqui na quinta dispensação foi tomar posse de parte, quase a terra toda que foi prometida aqui, foi feita uma aliança, chamada Aliança da Terra. Então, quando eles foram entrar nessa terra, Deus estabeleceu uma aliança, foi o que nós vimos na ministração passada. E nessa aliança foi dado, como toda aliança, existem os termos da aliança, que é a cobrança. E uma coisa que ficou bem clara é que se eles não guardassem a aliança, eles seriam, alguém lembra o que era que iria acontecer com eles? O que era que ia acontecer com eles? Uma das coisas que nós destacamos aqui na semana passada, não. Na ministração passada. Alguém lembra o principal ponto que foi destacado? O que era que iria acontecer se eles não cumprissem os termos da aliança? E Deus levantou o profeta Jeremias, esse profeta aqui está simbolizando Jeremias, para dar ultimato da desobediência deles. Mas alguém aqui lembra? Alguém arrisca falar? Oi? É mais ou menos isso mesmo. A aliança foi feita antes de entrar na terra, e se eles entrassem na terra e não cumprissem a aliança, muitas coisas de ruim iriam acontecer. Mas o que nós destacamos aqui é que eles seriam expulsos da terra que eles agora iriam tomar. A aliança foi feita antes de entrar na terra. Entraram na terra, amém, beleza. Agora, se não cumprissem, serão expulsos. E aí, eles entraram e não cumpriram a aliança e entraram na desobediência e estava claro que eles seriam expulsos. E Deus levantou profetas e profetas e profetas e eles taparam os ouvidos. Aí Deus deu a última oportunidade, a última chance. Levantou o profeta Jeremias. E Jeremias foi bem claro. Se você lembrar da leitura que nós fizemos aqui, foi lido o versículo que o profeta Jeremias disse que se eles não obedecessem, se eles não se arrependessem do pecado deles, e se eles não guardassem os mandamentos, eles seriam expulsos. E Deus iria trazer quem? Você lembra? É revisão.
Quem Deus iria trazer para destruir a terra deles? Quem? Argentina? O rei da Babilônia. Pai, Mailton está aplicado, viu? Está perdendo para Mailton. Mas está ganhando todo mundo aqui. Antes o mais aplicado era Ivan aqui, que ganhava de todo mundo. Agora quem está ganhando é... Está perdendo, Ivan. Que é isso? Então Deus prometeu que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como é o nome do rei da Babilônia? Eita, eu soltei antes também, né? Então, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, iria fazer o quê? Foi que Jeremias falou que Nabucodonosor iria fazer o quê? Iria expulsar eles da terra, muitos seriam mortos, outros seriam levados cativos para a Babilônia. Foi isso que aconteceu? Agora, quem lembra, na profecia de Jeremias, agora eu quero ver quem vai acertar, que diz que vai ganhar de Mailton agora, mas já está 2-0. 2-1 com o Gilciano. Preste atenção. Quantos anos Jeremias na profecia disse que eles que iria durar o domínio da Babilônia? Olha, muita gente sabia. 70 anos. Eu pergunto a você. A profecia se cumpriu? Nabucodonosor veio sobre a terra, sim ou não? Expulsou eles. Muitos foram expulsos, destruíram a cidade, destruíram o templo. E o povo ficou cativo. A profecia diz que era por 70 anos. Nabucodonosor veio e a profecia se cumpriu. Então, eles estavam entrando na terra, desobedeceram a aliança, foram expulsos e só voltariam para a terra depois de quantos anos? 70 anos depois é que eles iriam voltar para a terra deles. Tudo bem. Então, o que é o tempo dos gentios? Entenda, a chegada de Nabucodonosor na terra de Canaã, destruindo tudo lá, deixando tudo em ruínas, ali deu início ao que nós conhecemos na Bíblia como o tempo dos gentios. Então, se eu perguntasse assim, quando foi que deu início o tempo dos gentios? Deu início com a chegada de quem? Ixi, misericórdia. Eu acho que eu não trouxe cotonete, eu não estou ouvindo bem aqui. Foi o que mesmo? Eu vou dar uma chance. Gente, você janta. Quem aqui jantou hoje? O problema é a fome. Rapaz, fome é um negócio brabo mesmo, né? Quem tomou posse da terra? Quem foi o rei? Melhorou. Eu acho que algumas pessoas chegaram. Então, Nabucodonosor chegou e deu início ao quê? Ao que tempo? Tempo dos gentios. Esse tempo, existe alguma profecia dizendo quanto tempo iria durar? Sim. Quanto tempo? 70 anos. Mas 70 anos iria durar o quê? O tempo dos gentios ou o reino de Nabucodonosor? O reino de Nabucodonosor. Marcelo está afiado. Tu quer responder, Marcelo? Olha aí, tá vendo? Então veja. O tempo dos gentios é um período profético em que Jerusalém e Israel ficam sob o domínio político e a opressão dos não-judeus. Os não-judeus são os gentios. Só existiam esses dois povos durante esse período na Bíblia. Tudo claro até aqui? Então, vamos lá. Então, o tempo dos gentios é revelado no capítulo 2 e no capítulo 7 do livro de Daniel. O capítulo 2 é o sonho de Nabucodonosor da grande estátua. E no capítulo 7, as 4 bestas e um chifre que sai da 4ª e última besta. Então, nós vamos começar agora a entender esse tempo dos gentios. Então, como já foi falado, o capítulo 2 de Daniel revela o que há de ser nos últimos dias. Então, abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 2. Você abra aí, nós vamos ler e entender o que a Bíblia está falando aqui no capítulo 2, no livro de Daniel.
Vamos ler do versículo 26 ao versículo 29. Quem encontrou, diga amém. Tem gente aqui que está pensando na janta. Que, meu amigo, que amém fraco foi esse? Daniel capítulo 2, versículo 26. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus, tem precisando de força aí, né? Vamos lá, 26 diz: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Porque o rei estava enfesado. Todo mundo sabe aqui o que é enfesado, né? O rei estava enfesado porque ninguém conseguiu revelar o sonho dele. E aí, mandou matar todos os sábios. E aí, Daniel disse: eu sei revelar esse troço aí. E então, o rei perguntou: tu pode revelar? Aí Daniel disse: sim. Verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o pode descobrir ao rei. Mas, verso 28, mas há um Deus nos céus, revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o quê? O que foi que Deus fez saber a Nabucodonosor? O que é que diz aqui na Bíblia? O que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos, o que há de ser depois disto? Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Ou seja, o sonho que Nabucodonosor teve foi um sonho profético, que falava acerca dos últimos acontecimentos. Então, aqui tem a imagem simbolizando mais ou menos isso. Daniel revelando esse sonho. E o que é esse sonho? O que foi que ele sonhou? Com uma grande estátua. Vamos lá. Aí em Daniel capítulo 2, versículo 31, Daniel começa a revelar o sonho do rei. Aí em Daniel 2,31 diz: tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui o que, gente? Uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então eu pergunto uma coisa a você. O rei sonhou com o quê? Com uma grande estátua. E com o versículo anterior, nós entendemos que essa grande estátua, ela representava o quê? O fim, ela estava revelando o quê? O fim dos tempos. Coisas que iriam acontecer futuramente. Você está compreendendo isso? Então a estátua representa o quê? O fim dos tempos. Perfeito. Uma da simbologia dela é o fim dos tempos. Então, vamos entender o seguinte. Essa estátua, nós podemos ver ela como um calendário profético. Um calendário no qual Deus colocou ali cada parte da estátua como uma data de eventos futuros que estavam por vir. Então, a princípio, vamos ver por essa forma. A estátua como um calendário profético. Beleza. O que diz mais o texto? Daniel capítulo 2, verso 32 ao 33. Então, a princípio, no versículo anterior, o rei sonhou com uma grande estátua. Verso 32. Aí diz: a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. Verso 33. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Então, o verso 32 e 33 revela que essa grande estátua, que simboliza o que havia de acontecer, essa grande estátua era dividida em metais. A cabeça, qual era o metal da cabeça? O ouro. O peito e os braços eram feitos de quê? Prata. Ventre e os quadris de quê? Bronze. As pernas eram feitas de quê? E os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Então, os pés eram uma mistura de barro com metal. Tudo claro até aqui? O texto é claro? Pronto, então aqui está simbolizando essa estátua. Então,
estátua, a gente vê ela como um calendário profético, que cada metal simboliza aqui um tempo dos gentios. Por isso que falamos os tempos dos gentios. Por quê? Cada parte dessa estátua representa eventos proféticos acerca de um povo gentil. Então, cada parte da estátua representa um povo gentil. Está claro isso? Misericórdia, Jesus. Meu Deus, pela hóstia sagrada, Jesus. Dê um amém pentecostal aí, pelo amor de Deus, me ajude. Você está com sono. O Brasil ganhou ontem, você está triste. Tem que estar alegre. É uma tristeza que não está no velório, não. Você está num culto. Amém? Acorda. Pega no seu irmão e diga, acorda. Acorda, Brasil. Como é, Isaac, aquele bom dia? Dá aquele bom dia com a corda. O lugar do bom dia diz, acorda. Vai. Acorda, Brasil. Pois vamos lá, então. O negócio está se acabando de rir. Verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então veja aqui. Primeiro o rei viu a estátua, que era composta por vários metais, e depois ele viu uma enorme pedra acertando. Ele disse que essa pedra foi lançada sem auxílio de mãos. A pedra simplesmente surgiu e feriu a estátua nos pés. E o que é que vai acontecer? Está no próximo versículo. Verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Então ele viu aquela estátua, composta por vários metais, e uma pedra que não foi lançada por mãos, feriu a estátua dos pés, e essa pedra esmiuçou todos os metais da estátua, e essa pedra foi crescendo, se tornou uma grande montanha e encheu por toda a terra. Alguém lê e diz assim, que negócio complicado. O que é que isso simboliza? Entenda uma coisa. O que essa estátua simboliza, o que cada metal dessa estátua simboliza, não sou eu quem vou dizer, eu não vou adivinhar, não vou tentar sondar, não. É a própria Bíblia quem diz o que a estátua representa. E ela já disse que essa estátua fala sobre o que há de vir nos últimos dias. Amém? Nós já temos essa revelação, sim ou não? Sim. Pois bem, então, temos que ver a revelação do sonho. Daniel capítulo 2, verso 36. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. Então o rei sonhou com essa estátua enorme que foi atingida por uma pedra, e a pedra esmiuçou todos os metais dessa estátua. Aí depois de revelar o sonho, porque até agora foi a revelação do sonho, e agora Daniel vai dar a interpretação do sonho. Quem está acordado aqui? Amém. Amém, glória a Deus. Pois vamos lá então. E qual é a interpretação? Presta atenção na interpretação. Daniel capítulo 2, verso 37. A interpretação é essa. Daniel agora está dando a interpretação. Tu, ó rei, reis de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Verso 38. A cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és o quê? E eu vou fazer uma pergunta. Então está aqui a estátua. Essa estátua começava com a cabeça de ouro, de cima para baixo. Está aqui, a cabeça de ouro. Então nessa estátua, eu tenho como saber o que é que essa cabeça de ouro representava? Sim ou não? Sim. Mas você não disse que não. Mas sim ou não? Ela fez assim, eu pensei que ela...
Ou ela faz igual Chaves? Sim. Não. Essa cabeça simbolizava quem? Nabucodonosor, ou seja, o império da Babilônia. O império da Babilônia era um reino que estava dominando sobre o povo judeu. É um povo gentil que estava dominando, que destruiu a cidade, que destruiu o templo, que escravizou o povo judeu, colocou o povo judeu debaixo dos seus pés. Então, aqui é o início do tempo dos gentios. O que é o tempo dos gentios? É um período de tempo no qual os gentios têm domínio sobre a terra do povo judeu, têm domínio sobre eles, pisam sobre eles. Então, o primeiro reino gentílico, dentro da visão profética, representava qual império? O império da Babilônia. Eu pergunto a você, está fácil agora? Então, a gente já não vê essa estátua tão complicada. A gente já sabe que a cabeça de ouro simboliza o reino de Nabucodonosor. E aí, está muito claro. Então, a cabeça de ouro simboliza o império da Babilônia, que durou de 605 a 539 a.C. Eu não gosto muito de data, não. Elas nunca são bem precisas. Mas está aí para ter uma ideia. Então, no ano 605 a 539, né, foi o simbolismo da cabeça de ouro. Daniel capítulo 2, verso 39. Depois de ti, ou seja, depois da Babilônia, se levantará o quê? Um outro reino inferior ao teu, e um que mais? Um terceiro reino, que é de que esse reino? De bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, que era o mundo conhecido na época. Então veja, a cabeça de ouro simbolizava a Babilônia, o peito e os braços de prata simbolizavam um segundo reino, o ventre e os quadris um terceiro reino, e vem agora o versículo 30, versículo qual? O versículo 40. Preste atenção aqui. Então, o que é que nós sabemos? Que a Babilônia era a cabeça de ouro. Aí quem foi que veio depois da Babilônia? Os medo-persas. Os medos e os persas fizeram uma aliança, e essa aliança, eles derrotaram o povo babilônico, e eles foi quem passaram a ter domínio sobre a terra do povo judeu e sobre o povo judeu. Inclusive, quando Daniel escreveu esse capítulo 2, Daniel relata justamente isso, os medos. Entenda? Eles foi quem tomaram posse da terra que Nabucodonosor reinava. Depois do Medos Persas, a história diz, a gente já não vê mais na Bíblia. Na Bíblia a gente ainda vê a Babilônia, na Bíblia nós vemos os Medos Persas, o grego a gente já vê na história, que depois dos Medos Persas, quem vieram foi o Império Grego. E depois do grego, vieram os romanos. Então veja, a cabeça de ouro simboliza a Babilônia. Se você observar, o versículo aqui é muito claro. Quando ele diz, depois de tu se levantará outro reino inferior, e o terceiro, eram reinos consecutivos. E a história nos mostra justamente isso. Babilônia, Babilônia, Medo-Persa, grego e o romano. E aí vem Daniel 2,40. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. As pernas de ferro simbolizavam qual império aqui? Romano. Eu quero saber quem é bom de memória aqui, quem é bom de cabeça. A cabeça de ouro representa qual império? Babilônia. O peito e os braços de prata? Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze? Grego. As pernas de ferro? Romano. Então, isso foi se concluindo, a profecia foi se cumprindo uma após a outra. Aí no versículo 41 diz o seguinte: quanto aos pés que viste dos pés e dos atelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino
dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois visto que o ferro misturado com o barro de lodo, ou seja, está falando já do último império dos gentios, o último domínio. Como os atelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Então o reino tem a força do ferro, mas tem a fraqueza do barro. E por ser um reino de mistura de ferro e barro, esse será um reino dividido. Então já fala que esse quinto e último reino será um reino dividido. Verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro do lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então está aqui. Então nós temos a Babilônia já se... Eu vou perguntar uma coisa a você. A profecia da cabeça de ouro já se cumpriu? Essa cabeça de ouro era um império gentílico? Foi aqui que deu início o tempo dos gentios? Sim. Aí veio o outro povo gentil, que foram os médios persas. Se cumpriu essa profecia? Sim. A profecia do terceiro povo se cumpriu? Sim. Que foram os gregos. Os romanos tiveram domínio sobre o povo judeu? Sim. Então se cumpriu o quarto. E qual é o quinto? O quinto é os pés de ferro misturado com barro. E o quinto é justamente a chegada do anticristo. Você entende porque nós vivemos nos últimos dias? Entenda. O que falta se cumprir no calendário profético é somente a chegada do anticristo. Se você for ver desde o tempo da igreja apostólica, João escreveu falando, filhinhos, o anticristo, o seu espírito já está operando. Então, amados, o espírito do anticristo já opera, há dois que opera. Desde o tempo dos apóstolos já operava. Mas existe uma coisa, ele não consegue se manifestar. A vontade do anticristo é grande de surgir com seu império. E desde aquele tempo ele tenta, e se você observar, cada parte dessa foi se cumprindo, se cumprindo. A única parte que falta se cumprir são os pés. Mas assim, como as outras 4 partes se cumpriram, a quinta parte irá também se cumprir. E além dessa quinta parte, que é o anticristo, Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Veja, a estátua simbolizou um reino vindo após o outro. Mas ele disse, esse reino que virá, que é a pedra, não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E na Bíblia, quem é o rei que vai ter um reino eterno sobre essa terra? Jesus. Então a profecia estava falando que a pedra é Jesus. Então Jesus simboliza justamente isso. Essa pedra que acerta os pés da estátua simboliza a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Jesus. E ele vem diretamente sobre qual império? Do anticristo. Então essa estátua, sim, é uma estátua profética que fala acerca do que há de acontecer. 4 partes do reino dos gentios já se cumpriram. Só falta uma última profecia. O único tempo dos gentios que irá durar 7 anos. Ou mais. Por que mais? Não tem como ser mais. Só são 7 anos exatos. Porque quando o anticristo manifestar o seu reinado, aí vai começar o primeiro dia dos 7 anos de tribulação. E no final dos 7 anos de tribulação, Jesus voltará, simbolizando a pedra que foi lançada sem auxílio de mãos e esmiuçou os pés de ferro misturados com barro. Nessa profecia, quem representa os pés de ferro misturados com barro? O anticristo. E a pedra simboliza quem? E a pedra vem em direção de quem? Do anticristo.
E na próxima quinta escatológica, nós vamos dar continuidade justamente a partir daí e vamos entender a segunda parte da profecia do tempo dos gentios, que é o capítulo 7 de Daniel. Amém! Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.